Então, a gente combinou disponibilizar o vídeo para os acadêmicos, em torno de 60, 70 acadêmicos que estão participando dos debates, né, junto conosco. Pessoal, então, aos alunos participantes do evento, né, nós queremos agradecer a presença também de todos e aqueles que, né, estão acompanhando e que vão acompanhar esse vídeo. Então, está aqui conosco o doutor Augusto de Arruda Botelho. Eu vou apresentá-lo brevemente, né? Então, o doutor é formado em 2002 pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista, mestrando em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. É ex-presidente e conselheiro do IDD, Instituto de Defesa e Direito de Defesa, e conselheiro da Human Rights Watch. Doutor, seja muito bem-vindo. Então, nós vamos começar nesse momento com o roteiro das nossas questões, né, que é o formato que nós adotamos para este evento. Então, eu quero começar com a primeira questão. O senhor poderia contar para nós brevemente, né, a respeito da sua escolha pela advocacia, pela área do direito penal e como houve essa inclinação para o debate político e o debate público, né, com a inserção na CNN Brasil? Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite. Não sei que horas vocês vão assistir isso, então boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a todas e todos. É um prazer falar com vocês. Eu, no início da minha reflexão sobre a minha profissão e sobre a minha vida acadêmica, por assim dizer, eu tive certas dúvidas do que fazer por uma série de razões inerentes à juventude e à inexperiência. Acho que todo mundo passou por isso. Eu comecei a fazer direito junto com ciências sociais. Eu fiz 1 ano e pouco, quase 2 anos de ciências sociais na Universidade de São Paulo, junto com a Faculdade de Direito, porque já naquela época, isso faz muito tempo, e eu não vou contar quanto tempo para não entregar a minha idade, eu já participava ativamente, não de política partidária, nunca fui ligado nem filiado a partido, mas eu sempre tive uma atuação política. Então, eu iniciei meu curso por essas 2 cadeiras, mas aí, num belo momento, eu percebi que seria impossível levar as 2 e acabei optando só pelo direito. Eu nunca pensei e nunca passou pela minha cabeça trabalhar com outra área dentro do direito que não fosse o direito criminal. Aí assim, a única explicação que eu dou é vocação mesmo, né? Eu sempre pensei em direito sob o ponto de vista de um criminalista, sob o ponto de vista dos direitos e garantias fundamentais, da presunção de inocência, e de forma um pouco utópica e idealista, aquele imaginário que a gente tem quando jovem, 18, 19 anos, de que quer fazer justiça, e a advocacia criminal é a que mais se aproxima, pelo menos dessa justiça mundana, quase palpável que nós temos, que é soltar uma pessoa injustamente presa, quer evitar que uma pessoa seja presa, quer tratar não apenas com um número, não apenas com um direito, mas tratar com um ser humano, né? Então, eu acho que o direito criminal, e aqui puxando sardinha para o direito criminal, sem diminuir, mas já diminuindo as outras áreas, é a mais próxima do sofrimento humano, é o que mais consegue entregar o que a gente conhece por justiça. Então, tendo esse pano de fundo, eu de fato nunca pensei em outra área. Então, para mim foi muito fácil quando eu passo então a me dedicar exclusivamente ao curso de direito. A primeira coisa que eu fui fazer foi procurar escritórios de advocacia criminal para trabalhar, e tive a sorte de conseguir um estágio num grande escritório aqui de São Paulo, e a partir de então estou onde estou, acho que graças a esse início. Sempre contando mais um pouquinho, como vocês mencionaram, a minha participação em organizações do terceiro setor, justamente eu não vou dizer por não acreditar,
mas entender que o terceiro setor e a mobilização da sociedade civil é muitas vezes mais efetiva do que a mobilização partidária, política mesmo. Eu fiz essa opção de trabalhar a minha veia política através do terceiro setor, através de organizações não governamentais que eu participo ativamente aí há 20 anos, tendo fundado algumas, sendo conselheiro de outras até hoje. Isso foi sempre uma forma de participar, né? Uma forma de participação ativa no cenário brasileiro. Essa outra vez eu vi uma entrevista, né, sua. Você comentou que a questão do debate político, né, ele meio que é inerente, né? A argumentação política também é essa questão, né, enfim, das suas atuações, né? Então isso acabou influenciando também a entrada, né, no convite, né, na CNN, né, para ser articulador, né, do debate político. Olha, muita gente me pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma preocupação. Nossa, como deve ser? Você não fica acabado no final de semana, passa o dia inteiro, tem que debater todos os dias, como isso cansa. De fato, sim, cansa um pouco, mas é que as pessoas desconhecem o dia a dia de um advogado criminalista atuante, né? O debate faz parte não do meu DNA, mais ainda do que do meu DNA, do meu dia a dia nos últimos quase 20 anos, porque o trabalho do advogado criminalista passa por discutir e debater com delegados de polícia, com promotores de justiça, com procuradores da República, com juízes, desembargadores, ministros. Então, um advogado criminalista que não saiba debater está na profissão errada. Então, isso para mim não é tão difícil. Mais difícil é ter que estudar temas que muitas vezes eu não domino. Não domino e não tenho, às vezes, muito conhecimento. Hoje, por exemplo, eu vou voltar a debater na CNN um projeto de lei das fake news. É um tema que até pouco tempo atrás, para mim, era uma completa novidade. Então, o desafio de aceitar participar desse debate, eu acho que ele tem algumas visões. Uma pessoal, de me fazer estudar temas novos e de me manter sempre ativo na participação da sociedade e sempre com a cabeça informada. Eu acho é um exercício diário me manter informado e o debate faz isso. O segundo ponto foi mostrar, e mais do que mostrar, furar a bolha nas ideias, furar a bolha na mensagem que eu pretendo passar. Eu faço bastante palestra e participo de bastante conferência, obviamente mais voltadas ao mundo jurídico, e é pouco desafiador. Por quê? Porque você está pregando para convertido, né? Você está sempre falando para aquela pessoa que pensa como você. Então, o desafio de falar com um grande número de pessoas, ainda mais do ponto de vista de televisão, que realmente foge de qualquer normalidade, e para pessoas que muitas vezes não pensam igual a você, é uma forma de furar a bolha, não pregar para convertido. Então, esse é uma segunda razão que me fez aceitar esse desafio. E a terceira, de certa forma, se confunde com a segunda, mas de mostrar que é possível você manter um debate minimamente civilizado, e por mais que o tom suba vez ou outra durante o debate, ele é um debate civilizado na televisão. Uhum. É com uma pessoa que pensa completamente, pelo menos na imensa maioria das vezes, diferente de você, para que a gente, de certa forma, acalme os ânimos, né? E pare de achar que toda discussão política ela tem que ser binária ao extremo, como ela vem sendo retratada nos últimos anos. Doutor Augusto, a gente tem vivido no Brasil um momento assim bastante acalorado nas discussões. Talvez na perspectiva histórica seja um momento em que esse debate em questão política, mas não só apenas, né, mas outras questões, inclusive jurídicas, talvez nunca foi tão discutido, né? E aí, assim, uma pergunta para você, né?
o trabalho que você presta à sociedade, inclusive na CNN, ele é muito importante porque esclarece de uma forma mais técnica e mais, um pouco assim, não ao calor do debate, como muita gente faz, né? Esclarece, presta um serviço para a população que muitas vezes as pessoas desconhecem. E, inclusive, combate questão de fake news, etc. e tal, que hoje em dia circula nos meios sociais. Qual o desafio, ou assim, quais os principais problemas que você, enquanto assim, debatedor, sofre, né? Tendo em vista que hoje em dia fazer o debate público, ainda mais numa televisão, é algo que tem uma visibilidade muito ampla. Então, assim, pessoalmente, quais são os principais desafios que você sofre e que você vê em relação a isso? Eu conseguiria te responder essa pergunta de forma mais fidedigna daqui a uns 3 meses, quando essa pandemia minimamente, não vou dizer acabar, mas fazer com que a nossa vida seja um pouco normal. Porque, para ser sincero, o único reflexo que eu vejo do debate é no meu círculo de relação próximo e nas minhas redes sociais, porque eu não estou saindo na rua. Sim, obviamente saio para o essencial. Então, eu não sei como é que é a receptividade no dia a dia. Nas redes sociais, você tem de tudo. Você tem do apoio à crítica, à ameaça, né? A rede social ela é um campo fértil para essas 3 reações, né? Dependendo do momento que a gente vive, dependendo do tema do debate, dependendo de como eu me posiciono, as críticas são mais acentuadas, os elogios menos, ou as ameaças inexistem ou existem. Vai variando de acordo com o dia e de acordo com o momento. Então, esse é o maior reflexo que eu vejo, tirando, obviamente, no meu círculo de relação, mas esse não é referência para a nossa conversa. Agora, nas ruas, por assim dizer, eu só vou descobrir isso se eu vou ser aplaudido ou xingado na esquina daqui a pouco. Aí eu volto para contar para vocês. Sim. Doutor, um dos temas, até inclusive, foi o que fez a gente, né, pensar num dos aspectos do seu convite, foi... A gente estava, né, assistindo um dos debates e o senhor acabou mencionando uma espécie de espetacularização da justiça, né? Um dos temas, enfim, né, de prisões, de lava-jatos. Então, a questão é assim, né? Operações como, né, a Lava Jato e outras operações, elas meio que se instituíram no Brasil como uma espécie de salvadoras da pátria, né? E, por outro lado, essas operações também elas são espetacularizadas, né, na mídia, em redes sociais. Então, como o senhor vê a espetacularização da justiça vivida no Brasil no período recente, se esse é um fenômeno, né, nacional, né, devido aos grandes escândalos, ou é um fenômeno mundial, né? Olha, não é um fenômeno mundial da forma como acontece no Brasil. Não é. Você tem alguns países em que julgamentos são muito mais espetacularizados até do que no Brasil, ou igual ao Brasil. Os Estados Unidos conhecidamente um país que faz uso desse tipo de mecanismo justamente para atrair muitas vezes audiência e interesse do público para um julgamento específico. Lá você tem uma justiça que é completamente diferente da nossa, mas que faz muitas vezes uso desse lawfare, por assim dizer, e dessa forma, às vezes, de acusar ou de tentar, de certa forma, absolver, geralmente muito mais acusar do que absolver algum. Então, você tem países em que até essa espetacularização ela é maior do que no Brasil. O que nós temos de único é a espetacularização do sistema judicial, que é diferente de você espetacularizar um julgamento ou um caso. Um caso causa uma grande comoção, essa comoção é natural, o interesse público é natural, óbvio que a imprensa acompanhando o interesse público vai seguir esse interesse público, e você pode ter meses, semanas, dias, sei lá quanto tempo, de um noticiário que fale só sobre um caso específico. Isso é espetacularizar a justiça? Mas é inerente ao interesse que o caso vai gerar. Isso é normal e é incontrolável. Diferente do que a gente faz, é que é espetacularizar o julgamento técnico.
Aí é minha crítica. Por isso que a minha crítica, que é extremamente impopular e isolada hoje em dia, a existência da TV Justiça. Acho que a TV Justiça presta um enorme serviço ao país. Esse serviço ele pode ser medido em vários aspectos. Primeiro, nos ataques que os ministros, por exemplo, da nossa mais alta corte vem sofrendo. Eu acho que a inexistência da TV Justiça traria um pseudo-anonimato dessas autoridades que não fariam o que faria com que eles, de certa forma, estivessem mais protegidos. Então, se hoje eles reclamam, e reclamam com razão de serem atacados, a culpa também é dessa transparência demasiada, que é completamente diferente de sigilo. O processo é público, os julgamentos são públicos, os julgamentos do Supremo são públicos, as portas do Supremo estarão sempre abertas, o site do Supremo sempre disponibilizará qualquer decisão judicial, o que é completamente diferente de você filmar e passar ao vivo um julgamento em rede nacional de televisão. Isso traz uma exposição para um público leigo, e com todos os contornos que isso traz, muito grande, que eu não vejo benefício. É uma questão de balancear o benefício dessa publicidade e o prejuízo dessa publicidade. Eu acho que, ao fazer essa comparação, o prejuízo é muito maior e os fatos atuais nos mostram quanto é maior. E essa exposição demasiada da justiça e dos seus atores dentro da justiça, ela causa certos efeitos que são, obviamente, inerentes a qualquer tipo de exposição pública, que prejudicam o trabalho da justiça. E eu falo isso de uma forma bem mundana. Faz diferença até para o ministro do Supremo ser aplaudido ou vaiado na pizzaria domingo à noite. Isso não pode influenciar, mas acontece de influenciar a forma como ele se porta, a forma de como ele julga. Vamos pegar um outro exemplo. Se você fizer um estudo entre a duração dos votos do Supremo antes da existência da TV Justiça e depois da TV Justiça, você vai perceber que os votos hoje em dia são muito mais longos. Por quê? Porque o ministro, todo mundo gosta de falar na televisão. Todo mundo gosta de aparecer na televisão. Seja você o presidente da República, seja você o ministro do Supremo, seja você quem quer que você seja. Então, ficar ali em longos votos na televisão é uma forma de você medir o quanto a TV Justiça mexe até com o imaginário e com a vaidade. E eu não vejo, sinceramente, nenhum grande benefício que faça ela existir. Então, essa é a minha crítica à espetacularização. Sim. E no caso, né, pensando nesse momento atual que nós, né, temos aí uma efervescência de mídias sociais e internet, isso acaba contribuindo para o processo? Com certeza. Com certeza acaba contribuindo para o processo, porque, primeiro, uma resposta bem óbvia, quase que técnica, e usando uma palavra bem atual, isso viraliza. Você pega um trecho do ministro do Supremo na TV Justiça durante um voto, faz um vídeo de 2 minutos e 20, que é o que cabe dentro do Twitter, e passa para uma continuação, pronto. Você muitas vezes pode descontextualizar aquele voto de 2 horas e meia de um ministro numa fala de 2 horas e 20, viraliza isso da forma como você quiser, fazendo uma introdução ou uma finalização, muitas vezes que não tem relação com o que está dito ali nesse clipe de 2 minutos e 20 que você conseguiu editar, e pronto, o estrago está feito. Doutor, a gente tem grandes desafios no Brasil, um deles é o próprio fortalecimento da democracia, e um outro que talvez, na minha opinião, seja maior ainda, é o fortalecimento da cidadania. Né? A cidadania, sem dúvida, é um dos maiores desafios históricos do país. Ao seu ver, as mídias sociais, elas promoveram um processo de democratização da informação e de ampliação do debate sobre política e tal, que em outros momentos inexistia. Agora, por outro lado, muitas questões também foram, digamos assim, vulgarizadas. Ao seu ver, as mídias sociais, elas contribuem para fortalecer a democracia
ou no momento atual, que a gente vê o ressurgimento de movimentos neonazistas, neofascistas e tal, ela acaba prejudicando a democracia participativa, porque parece que, ou seja, o mesmo fenômeno de democratização da informação, ela parece em hora fortalecer, em hora prejudicar a democracia. Como que o senhor vê isso? Eu tenho muito mais dificuldade em perceber momentos em que ela prejudica a democracia participativa do que em momentos em que ela auxilia. Eu vejo a rede social como uma ferramenta absolutamente necessária hoje em dia na democratização do acesso à informação, na democratização do acesso a conteúdos e na discussão da política, que muitas vezes ela é feita enviesada, mas isso não é um problema não só da rede social, é do momento que a gente está vivendo. Obviamente, mecanismos precisam ser fortalecidos dentro das redes sociais para evitar os problemas que as redes sociais causam, sim, principalmente a disseminação em massa e proposital de conteúdo sabidamente falso, né, as conhecidas fake news. Acho que isso precisa ser modulado, precisa ser melhor moderado, precisa haver uma transparência maior dos portais e das plataformas de redes sociais para evitar que isso aconteça. Então, eu acho que a democracia participativa ela é altamente evidenciada e altamente incentivada nas redes sociais a partir do momento em que o debate, independentemente de que lado você esteja, é um debate fidedigno. Né? Eu acho que não dá para a gente falar, escolher espectros políticos para dizer que a democracia está sendo mais ou menos incentivada em razão da posição que a pessoa adota. O problema para mim da discussão política dentro da rede social e pensando sobre o arcabouço da democracia participativa, você ter um impulsionamento de um debate falso. Isso eu acho um grande problema, porque isso aí sim você fere a democracia. Você criar hashtags, por exemplo, de um debate que não existe. Você pagar pela criação de um conteúdo falso e viralizar esse conteúdo e as pessoas passarem a discutir um tema que, na verdade, elas não estão discutindo um tema, elas estão discutindo uma criação e essas pessoas sequer são pessoas, elas são robôs. Aí você desvirtua completamente o debate digno dentro de qualquer plataforma. Sobre igual você comentou, a questão da TV, da justiça, mas, assim, tendo em vista também que algumas figuras ligadas ao Poder Judiciário ficaram famosas hoje em dia. Então, a gente conhece aí de cor os ministros do STF, enfim, coisas que em outros momentos, né, não era comum. E outros juízes também que ficaram famosos e tal por conta das grandes operações. Como que esse processo assim de uma figura ligada ao Poder Judiciário tomar grande expressão na mídia, na TV e ser comentado, você vê isso como algo positivo ou negativo para a questão jurídica em si? Eu vejo bem mais como negativo do que positivo. Obviamente é que você tem pessoas e pessoas que se posicionam publicamente ainda como autoridades públicas de uma forma, e por mais que elas tenham uma exposição grande, essa exposição se dá em razão da importância do cargo que ocupam, muito menos em razão do conteúdo de suas falas. Mas eu tendo a achar que os pontos negativos de uma superexposição de uma autoridade pública que julgue as outras é diferente de um parlamentar, diferente de um ministro de Estado, diferente de um presidente, de um prefeito, de um vereador. Óbvio que essas pessoas, a exposição é necessária até porque o contato com aqueles que o elegeram é extremamente importante. Eu estou focando a minha análise exclusivamente em membros do Poder Judiciário. Eu acho que essa superexposição tem muitos, mas muitos mais malefícios do que benefícios, por uma série de razões, porque você pegar países da Europa, vamos pegar Alemanha, França, Itália, se a gente entrar num restaurante
e pela porta do restaurante 5 ministros da Suprema Corte desses países entrarem no restaurante, a gente vai conseguir contar nos dedos de uma mão as pessoas que vão reconhecer esses ministros. E provavelmente essas pessoas vão ser exclusivamente atores do sistema judicial, advogados, promotores ou outros juízes. Aqui no Brasil, imagine 5 ministros do Supremo entrando junto numa pizzaria, vai voar pizza para tudo quanto é lado, porque todo mundo reconhece. Isso não é bom. Me fale, isso é bom por quê? Alguém consegue me dar um benefício, um ponto positivo desse notório conhecimento dessas pessoas? Eu, sinceramente, não vejo. Doutor, ainda pegando um gancho, né, dessa sua última fala, o que a gente percebe, né, ao menos em mídias e redes sociais, ao que parece, parte da população, né, não parece que perdeu um pouco do respeito às instituições, né? Então a gente vê, né, principalmente ao STF, as pessoas, né, com palavras de baixo escalão, enfim, várias instituições políticas, né, que são importantes, que, né, isso é o símbolo da consolidação da democracia, da república no Brasil, né? E as pessoas acabam, né, tendo um certo desrespeito. Agora, uma outra questão também que se coloca para nós, e nós como professores, enfim, a gente sempre vê nossos alunos, principalmente, emitindo opiniões em redes sociais sobre política. Então, hoje a pessoa, né, faz o login dela no Facebook ou no Instagram, ela vira um perito em direito, um perito em política, um perito em vários assuntos, né? Então, assim, em outros momentos nós estávamos discutindo que várias áreas, né, do conhecimento têm sido atacadas, né? Então, nesse sentido, né, pensando a questão do debate político, né, as redes sociais parece que têm ampliado, né, essa questão do ódio e a intolerância nos debates, né? Então, como que é esse processo? A gente tem a gente já falou disso, né, mas o fato de todo mundo, nesse momento, opinar sobre a política, né, das redes sociais ampliarem a voz. A gente significa uma democracia mais fortalecida, o fato das pessoas, né, hoje poderem opinar e falar e tudo mais, né? Eu acho que é um mecanismo de expressão que ele é completamente válido. Acho que você tem que coibir as seguintes coisas. O anonimato é extremamente perigoso, porque o anonimato ele protege o covarde, ele protege o criminoso. Então, as redes sociais precisam, de certa forma, coibir e criar mecanismos para se evitar isso. Mas tirando este anonimato, que inclusive é vedado pela Constituição, você pode concordar ou não concordar com o posicionamento de A ou B pessoas, mas eu vejo como uma rede social ampliando o debate, seja o debate que a gente goste ou seja o debate que a gente não goste, mas é tão inevitável essa realidade que eu só vejo ela como, de certa forma, fortalecendo, sim, a nossa democracia. Deixa eu fazer um pequeno adendo. A proliferação de um discurso de ódio na internet, que esse sim não fortalece em nada a democracia, ele seria corrigido, muitas vezes, por essa minha fala inicial de evitar o anonimato, porque muitas das pessoas que assim se posicionam dentro da rede social fazem na segurança e na covardia do anonimato. Então, resolvendo esse primeiro problema, a gente poderia evitar esse mal maior. O que a gente sempre comenta no curso, né, a gente comenta com os alunos sempre, é essa importância da gente sempre verificar as informações, verificar os debates, né, não procurar enxergar o mundo de uma forma binária, né? Procurar sempre, enfim, ver diferentes posicionamentos. Então, o que a gente vê, às vezes, né, a gente olha eu vejo os comentários no grande debate embaixo, as pessoas, né, se degladiam ali, né, uns defendendo o seu posicionamento, o posicionamento do outro, mas isso que é interessante, é você justamente poder fazer essa exposição, né? Eu gosto de comentar que outro dia eu fiz um comentário, um colega, né, um amigo, colocou assim no Facebook dele, AI-5, né? E eu coloquei assim, fiz um comentário, mas já não temos um presidente? E aí eu saí, né, fui trabalhar e tal. Quando eu voltei, tinha uns 500 comentários das pessoas, né, de baixo escalão, esse esquerdista, né, aquela coisa toda. Então, assim, como se você não apoia, né, o governo atual, então automaticamente você é de esquerda, né? Então, isso é um problema, né, porque hoje, né,
polarizou tanto esse debate, e eu sempre comento que a gente tem que sempre procurar interpretar a nossa realidade, né? Então, um debate como esse é o momento para criar ferramentas, né, de interpretação. Claro, exatamente. Doutor, se a gente for parar para pensar no panorama do Brasil atual, a gente tem algumas dificuldades já em relação aos acordos dentro do Mercosul, ou seja, se a gente pensar em outros momentos, o Brasil exercia uma expressão maior. A gente saiu do acordo do clima de modo recente, a gente está perdendo, digamos, relativamente um espaço de mercado internacional, principalmente com a China, né, principal compradora do Brasil, essencialmente na área de commodities e tal, e claramente, assim, adotando algumas medidas contra as organizações internacionais, a exemplo da pandemia, né, contra o recomendado pela OMS, e entre outras questões, né. Eu queria perguntar para o senhor como que você posiciona o Brasil nessa questão internacional, em uma geopolítica internacional. A gente perdeu o espaço nos últimos anos, porque, ao meu ver, parece que está uma coisa desastrosa. Eu vou além, o Brasil é motivo de chacota, né? Acho que é mais do que perder espaço. Hoje nós somos ridicularizados em vários países do mundo, em vários organismos internacionais. É vergonhoso. A política externa do Brasil, seja a política externa voltada para o ambiente econômico, climático, direitos humanos e outras várias, ela é completamente desastrosa. Completamente desastrosa. Acho que um dos lados, uma das características muito ruins do nosso governo federal é justamente ter colocado pessoas tão incapacitadas para trabalhar e para gerenciar e para atuar num aspecto tão importante que é a política externa global, né? Global, eu digo, de várias áreas, realmente. Então, o Brasil na ONU é vergonhoso, o Brasil nos organismos econômicos de comércio internacional também, aqueles que lidam com direitos humanos, então, em razão da nossa ministra, secretária Damares, somos, neste aspecto, aí sim, vítimas de quase de bullying. E agora, com a pandemia, nós somos ridicularizados na comunidade médica. Um presidente que nega a existência, que boicota a ciência, que boicota o isolamento e que é diretamente responsável por muitas vidas que se perderam, né? Pela política negacionista que ele implantou nessa pandemia, fez com que o Brasil tivesse números tão assustadores. Então, assim, eu acho que esse é um aspecto. As pessoas costumam às vezes pegar no meu pé que eu só falo mal do governo. Não, eu tenho poucos, mas alguns pontos na economia que há uma tentativa de se manter, de certa forma, uma economia estável. Eu não sou só críticas ao governo, tenho muito mais críticas do que, eu não chamaria nem de elogios, mas do que áreas em que eu entendo que estão tentando fazer alguma coisa. E uma das áreas que eu tenho certeza que tudo que está sendo feito é ruim é na política externa. Bem, caminhando aqui mais ao final, os direitos humanos, eles representam direitos universais, essenciais à dignidade das pessoas. No Brasil, uma série de fatores contribuem para que esses direitos não cheguem à grande parte da população. Se a gente for pensar, então, no direito dos povos indígenas, no direito da mulher, no direito da população afrodescendente, entre outros grupos que são marginalizados, isso continua sendo uma pauta muito importante. Na sua opinião, como melhorar esse processo, tendo em vista que a gente tem muitos congressistas, inclusive, que repudiam essas pautas? E veja que há muitos congressistas, inclusive liberais, né, que teoricamente deveriam defender a liberdade dos indivíduos, tá? A questão dos direitos humanos já é uma questão posta no mundo inteiro, né, mas a gente ainda sofre
grandes desafios. Então, como avançar nessas pautas e como hoje em dia parece cada vez mais difícil esse avanço, quais são as consequências disso? Tá. Uma pergunta com muitas respostas, eu vou tentar focar um pouco mais para não fugir muito. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, neste governo atual, acho dificílimo, do ponto de vista legislativo e de apoio parlamentar, a gente ter grandes avanços. Então, neste momento, a gente depende, como sempre dependeu em grande parte, mas em alguns momentos tivemos sim apoio do legislativo e do executivo, a gente vai depender da sociedade civil. Então, a não flexibilização, a tentativa de avanços, ela vai ter que partir da sociedade civil mesmo, do controle que a sociedade civil faça, das iniciativas da sociedade civil e de nós, cidadãos, tentando, de certa forma, e isso a gente tem feito muito bem, se organizando em rede, montando organizações, fazendo campanhas. Acho que isso foi um salto de qualidade, inclusive as redes sociais ajudaram muito a gente a ter esse salto de qualidade, grupos de WhatsApp. Eu acho que a mobilização da sociedade civil desde 2018 vem aumentando, e isso é o melhor que a gente tem. Então, é manter essa chama acesa, porque é aí que vai sair alguma coisa. E realmente nós temos parlamentares com pautas completamente sectárias, pautas completamente antiprogressistas e completamente até revisionistas da história a gente tem, né? Então, esperar alguma coisa daí, é óbvio que há parlamentares excepcionais, que sim, que levantam bandeiras, e a gente conseguiu, de certa forma, eleger aqui em São Paulo, a gente tem algumas bancadas e alguns parlamentares cujas pautas são justamente essas, mas acho que o momento político é muito difícil para, dentro do parlamento, se discutir isso. Então, por isso que a sociedade civil tem uma importância enorme. E, assim, a construção que tem que se fazer é uma construção de base que a gente perdeu um pouco, né? Com relação a direitos de grupos minoritários, não vejo, volto a afirmar, uma forma melhor de lidar do que a conscientização de boa parte da população, conscientização essa que vem de grupos da sociedade civil tentando se fazer isso. Eu vejo um problema bastante preocupante no avanço do desrespeito a direitos e garantias fundamentais e a direitos humanos, e aí eu acho que vale uma reflexão mais organizada de utilização do sistema e do poder judiciário para garantir que certas reivindicações e certos direitos sejam garantidos. Eu acho que não basta simplesmente a gente se organizar em rede, levantar pautas e fazer campanha. Muitas vezes tem que se acionar o judiciário. O judiciário vem assumindo um protagonismo que eu posso ser crítico em alguns momentos, principalmente essa minha crítica vem de uma preocupação com a proteção do poder judiciário. Mas o poder judiciário tem se mostrado um protagonista no debate político e principalmente nas diretrizes de um país que não é governado. Então, se nós não temos um governo federal a fazer uma coisa ou outra, a gente tem um poder judiciário, por incrível que pareça, que coloca alguns eixos, né? Vamos falar do combate à pandemia. A gente tem um governo federal que simplesmente lavou as mãos, sob a justificativa de que governadores e prefeitos teriam a responsabilidade, quando, na verdade, essa responsabilidade é concorrente, mas cabe aí ao judiciário fazer um norte. Então, melhorar esse processo... a gente melhora esse processo discutindo, ampliando essa discussão, aprofundando essa discussão, mas ele é um processo em etapas. Eu acho que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, porque o momento não é propício para se fazer. A gente tem que localizar, não dá para abraçar o mundo, eu vou deixar essa expressão, porque nós estamos perdendo tanto por um lado que nós temos que escolher as nossas batalhas. Então, ao escolher essas batalhas, muitas vezes o Poder Judiciário pode ser um aliado na defesa desses direitos e garantias fundamentais. Com certeza. Doutor Augusto, nós vamos finalizando, né, o nosso momento de fala aqui. Nós queremos, né, novamente agradecer, né, ao tempo desprendido conosco, né? Nós sabemos que o seu tempo é bem corrido e, né, é difícil conciliar as agendas, mas quero agradecer o convite. Nossos alunos, né, já estavam esperando, né, essa sua fala. Durante a semana eles já tiveram uma fala sobre política, democracia também,
né, e a sua fala vem a calhar justamente com o processo que nós estamos discutindo, né, e mais uma vez a ideia, né, do projeto é sempre fornecer visões diferentes para que a gente possa interpretar essas mudanças que estão acontecendo no mundo contemporâneo. Então, nós queremos agradecer a presença e poder contar novamente, né, quem sabe em outros momentos, né? Eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa de vocês, é muito importante isso, e mais uma vez, obrigado pelo convite.